Voz da Comunidade. Boa tarde, pessoal. E no Voz da Comunidade de hoje, nós vamos tratar sobre dois problemas. O primeiro é sobre a questão da reposição, que a gente segue com problemas, e o segundo é sobre uma novidade que a SMED soltou com relação aos trabalhadores readaptados das escolas, em especial os professores. Boa tarde, pessoal. Sou professora de Educação Infantil na Prefeitura de Belo Horizonte e fui pega de surpresa com um e-mail encaminhado pela ADIRE me proibindo o retorno ao trabalho a partir de 1º de agosto, devido a eu ser readaptação profissional. E isso trouxe uma profunda insegurança e incerteza quanto ao meu futuro profissional. Além dos impactos pessoais e financeiros, essa medida compromete minha dignidade como servidora pública e desconsidera o direito à readaptação funcional. Instituto previsto justamente para assegurar que trabalhadores com limitação de saúde possam continuar exercendo suas atividades de forma compatível com a minha condição, ou a condição de todos que estão nesse caso. Isso não é um privilégio ou concessão da administração pública, mas um direito assegurado, que preenche requisitos legais. Impedir o meu retorno ao trabalho sem garantir esse direito representa uma medida que amplia ainda mais a minha vulnerabilidade e reforça o processo de exclusão. Eu entendo que a decisão adotada pela secretária municipal de Educação, Natália, e pelo prefeito Álvaro Damião, revela uma postura profundamente discriminatória, na medida que nega a uma servidora o exercício de um direito legalmente previsto, produzindo efeitos que extrapolam a minha situação individual e atingem outros trabalhadores que dependem da readaptação para permanecer ativos no serviço público. Trata-se de uma medida que afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da valorização do servidor público e da inclusão. Eu, como mulher negra, professora da rede pública, mãe solo e praticante de candomblé, vivencio a situação com especial preocupação. Ela reforça a desigualdade historicamente imposta a grupos socialmente vulnerabilizados. A possibilidade de retornar ao trabalho gera instabilidade econômica, além de sofrimento emocional, sentimento de desamparo e profunda incerteza quanto à continuidade da minha carreira, construída ao longo de anos de dedicação ao serviço público. Além disso, a insegurança maior é de que nada foi publicado no Diário Oficial do município. Isso nos causa estranheza, não saiu nenhuma portaria. Esses comunicados estão sendo enviados pelas DIRES diretamente às escolas, sem nenhum respaldo legal, e a gente fica assim, sem saber o que fazer. Não fala quais serão os próximos passos, o que a gente vai ficar fazendo dentro de casa, se vai ser um home office, se a gente vai ficar sem salário. Isso causa grande preocupação, tanto para mim, acredito para os outros servidores em readaptação. Quero deixar aqui a minha indignação. Os readaptados pedem socorro a todas as instâncias. Quem puder nos ajudar, seja via judicial, seja legislativo, o que for. Nós precisamos de ajuda e amparo nesse momento. Senão a gente vai adoecer ainda mais e cada dia vai ficar mais inviável a gente poder retornar às nossas funções, porque o objetivo da readaptação é que um dia a gente consiga voltar integralmente para a sala de aula e com saúde, para poder dar um ensino de qualidade para as crianças. Boa tarde, muito obrigada. Sobre a questão da reposição, como a gente vem tratando, tem vários problemas. Tiveram profissionais impedidos de repor atividades que a SMED fez a escolha de impedir essa reposição, e por isso, no programa de hoje, iremos escutar um pai de estudante e uma estudante dizendo o quanto isso tem impactado a reposição da aula dos mesmos. A intenção da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte é punir, infelizmente, as professoras e os professores e toda essa categoria que tem tentado se organizar para reivindicar melhorias nas condições de vida e de trabalho. A gente também conversou com algumas pessoas, estudantes, famílias, que têm presenciado esse ataque à educação em Belo Horizonte e que têm sentido justamente essa forma que a Secretaria resolveu de fazer a reposição. Então, como a gente vem dizendo há muito tempo aqui no nosso programa, por várias semanas, a escola não é composta somente de pessoas em sala de aula,
muito antes pelo contrário. Tudo na escola é pedagógico e todos os processos que acontecem nas escolas, eles são educativos. Então, todo mundo, mesmo o pessoal da limpeza, as trabalhadoras da limpeza, os trabalhadores da portaria, os trabalhadores que a gente acha que não estão diretamente ligados com a educação, também são importantes no processo educativo de crianças, adultos, jovens e idosos. E aí agora a gente vai ouvir um áudio de uma aluna da EJA, uma aluna da Educação de Jovens e Adultos, que tem relatado a dificuldade da reposição sem um professor, um funcionário readaptado funcional que foi impedido de repor. E o quanto que ele tem quanto que tem sido sentido a falta dele nesse espaço da escola e quanto que ele tem feito falta justamente nos processos educativos que os estudantes vivenciam nas escolas. Me chamo Vanderleia, eu sou aluna da Escola Municipal Paulo Mendes Campos e lá estou reencontrando novamente, assim como vários alunos. Temos lá uma biblioteca que é muito importante para nós alunos do EJA, gente, muito importante mesmo, faz muita falta para nós. E não poderia esquecer que lá se encontra o professor, o funcionário Robson, excelente professor, gente, um excelente, maravilhoso mesmo. Ele está em readaptação funcional e ele faz um excelente trabalho lá, maravilhoso com a gente que é aluno. Não poderia esquecer que essa biblioteca é muito importante para todos nós, alunos lá da Escola Municipal Paulo Mendes Campos. E fica aqui o agradecimento, toda vez que a gente vai lá, a gente é muito bem recebidos, amamos a biblioteca de lá, que é maravilhoso, isso é muito importante para nós alunos do EJA. E fica aqui o agradecimento de todos nós alunos de lá da Escola Municipal Paulo Mendes Campos. A gente fica muito agradecida, essa biblioteca é muito importante para a gente mesmo, muito importante, é de coração. E fica aqui o agradecimento de todos nós. Meu nome é Edilson e meu filho chama Vitor e ele faz parte aqui do programa PIP, de reforço escolar da nossa escola Daniel Alvarenga. E no momento ele está sem essas aulas de reforço, porque a prefeitura não permitiu a professora estar lecionando nesse momento como pagamento de greve. Bom, eu acho isso um absurdo. É o direito do meu filho, não só do meu filho, como todas as crianças que necessitam e faz parte desse programa e tem sentido bem no sistema educacional aqui da nossa comunidade. Eu acharia mais do que justo, mais do que certo, elas estarem exercendo esse papel que é de função e tem agradado a toda a comunidade aqui. Valeu? Então, como podemos ver, o Edilson, né, o relato da estudante, a forma como a prefeitura fez essa reposição, ela não está garantindo, de fato, tudo que tem como componente curricular dos estudantes. Então, é importante, né, que a prefeitura repense essa política e essa prática que ela tem feito para que possamos, de fato, ter uma reposição com qualidade, atendendo os estudantes e as suas necessidades e as necessidades das famílias. Porque não basta somente a PBH fazer o que ela quer, da forma como ela quer. E aí é importante também a gente dizer sobre o problema dos professores e professoras que estão em readaptação funcional e que foram surpreendidos por um e-mail enviado pela Secretaria Municipal de Educação para suas gestões, informando que esses, a partir do dia 1º de agosto, estariam em casa de sobreaviso esperando a organização da vida deles. Poxa, dia 20 de janeiro começa essa ofensiva com os e-mails sendo enviados para esses trabalhadores. São no dia 22 de janeiro, até o dia de janeiro, não, desculpa, gente, de julho. Até o dia 1º de agosto nós temos tempo. Por que a prefeitura não fez isso de forma mais organizada? Já não pensou para onde esses profissionais iriam, ao invés de colocá-los em casas, na angústia? Já são profissionais que não estão nas suas funções como professores por alguma questão. Ou tem um problema ortopédico, ou tem um problema de saúde mental, ou tem um problema de voz. Porque nós, professores, temos muitas questões relacionadas à voz, porque é o nosso principal instrumento de trabalho no nosso corpo, ou mesmo essas doenças do corpo. E aí, a gente simplesmente entra nessa situação e nessa condição. Vou passar para a Thalita para ela finalizar sobre esse assunto.
Sim, Carol, e é muito importante destacar que todas essas pessoas, esses profissionais que se encontram em readaptação funcional, eles tiveram os seus processos de readaptação ocorridos em decorrência do trabalho. Então, é uma responsabilidade do empregador, ou seja, da Prefeitura de Belo Horizonte, dar boas condições de trabalho e assumir a responsabilidade de condições adequadas para essas pessoas, porque os processos que elas vieram a ter, sejam de saúde mental, sejam questões relacionadas a uma questão ortopédica ou de voz, foram todas em decorrência do trabalho, das condições que muitas vezes nas escolas são adoecedoras. E agora, mais uma vez, a prefeitura quer vitimizar essas pessoas, porque ao chamá-las para poder ir para um outro local de trabalho, as transferirem para um lugar que a gente ainda não sabe, para uma situação que a gente ainda desconhece, porque nada é colocado com transparência, mais uma vez a prefeitura violenta essas pessoas ao não dar a elas, primeiro, a transparência do que de fato está acontecendo e também não permitindo que elas tenham a liberdade de escolha ou uma condição mínima de segurança no trabalho. Nós seguimos em luta para que os direitos de cada trabalhador e cada trabalhador seja respeitado e que as pessoas ainda não sejam mais violentadas diante dessa situação.